Boa tarde, amigos do YouTube. Eu sou botafoguense e boa parte de vocês sabem. E não, no entanto, hoje eu não vou falar do Botafogo. Vou falar da seleção brasileira, que não é mais nossa. Eu queria saber da CBF qual o critério que ela usa para escolher os treinadores e quais são as obrigações dos treinadores. A impressão que tenho é que isso é um jogo de cartas marcadas. Vimos aí muitos jogadores que jamais foram vistos aqui no Brasil atuando. De repente vão jogar num time lá do exterior, da Espanha, da Itália, do Oriente Médio, de Portugal. Jogadores que não tinham nenhuma expressão aqui dentro do futebol brasileiro ou então que foram vendidos muito jovens, né? Não estou tirando o brilhantismo daqueles que conseguiram vencer o futebol, mas 70% desses jogadores que são convocados não têm a menor condição de defender a seleção brasileira. O que acontecia? Na década de 70, início de 80, a seleção brasileira ela era formada por jogadores, digamos assim, 60%, 70% dos jogadores que atuavam no Brasil. E o que acontecia? O Brasil ganhava quase tudo, né? Quando não chegava na final, chegava à semifinal, né? E estava sempre na cabeça, né? O que acontece? Aí apareceram alguns treinadores que muitos endeusam hoje, Cláudio Coutinho e muitos outros. E a primeira coisa que eles fizeram foram tirar ponta direita e ponta esquerda, deixaram de existir no futebol. Aí se tornaram alas, que eram laterais, que apoiavam no ataque. Bom, hoje os pontas eles são imprescindíveis. Na verdade eles são meia direita ou meia esquerda, que atacam bastante por aquele lado, né? Então eles são meio-campistas que atuam pelas pontas, né? Também atuam pelas pontas. E aí o que aconteceu? Depois de alguns, Carlos Alberto Parreira e outros treinadores desses que vieram já da década de 90, eles tiraram esses pontas, né, os pontas direitas e pontas esquerdas, de onde surgiu as jogadas mais perigosas e mais bonitas de se ver, eram pelas pontas. E aí deixaram um vazio muito grande dentro do campo, porque eles começaram a copiar o futebol europeu. Interessante é que quando o futebol europeu tentava copiar o nosso, nós copiávamos o futebol europeu. Eu coloco a culpa dessas seleções de novela que nós temos aqui. Seleção brasileira não são. Essas que se formam não são seleções brasileiras. Aí dá a impressão de que jogadores que saíram do Brasil e foram vendidos, dá a impressão até que se tem alguma parte no contrato de que torna esses jogadores que há uma obrigatoriedade com esses jogadores para que eles sejam convocados, para não perderem valores de mercado europeu. Eu acho que é um absurdo. O que acontecia? Nós tínhamos sempre seleções competitivas, mesmo que não ganhassem Copas ou Copa América, mas tinha um futebol bonito para se ver. Da época do Zico, Sócrates e, naturalmente, aquelas seleções maravilhosas da década de 60 até 58 até 70. O que se fazia em campo? Os jogadores, eles tinham liberdade. Eles não ficavam tão presos a um esquema tático de 4-4-2, 4-5-1. Eles tinham nas suas individualidades o talento necessário para desempenhar qualquer função em campo. E aí acabaram com isso. Por quê? Porque na Europa se jogava
por esquema tático. E aí começaram a copiar isso, e de lá para cá, os times brasileiros são medíocres. Eu não sei por que se muda treinador de seleção brasileira, porque os jogadores são sempre os mesmos. O que ofereceu Neymar até hoje à seleção brasileira? Ao Brasil, se tratando de futebol? Nada. Nada, ele não acrescentou em nada. Um jogador que tem uma certa habilidade, mas que num conjunto de jogadores que formam a seleção, ele não acrescenta quase nada. Ou seja, ainda assim, os treinadores preparam as jogadas para Neymar, né? Aí inventaram Gabriel Jesus, inventaram vários outros, e que são jogadores comuns, que aqui no Brasil nós temos dezenas iguais ou melhores que eles. E os laterais, e Bruno Guimarães, é uma piada. É verdadeiramente uma piada o que acontece. Eu tenho plena convicção de como eu gosto de futebol e conheço um pouco de futebol, que se no Brasil formasse uma seleção, tirando 2 jogadores de cada time, apenas 2 jogadores de cada time que disputa o Campeonato Brasileiro, do primeiro ao 10º colocado, pega-se 2 jogadores de cada time, os melhores nas posições, em suas respectivas posições. Forma-se uma seleção muito melhor do que essa. E também existe aquela questão que quando se formava a seleção, na década de 70 até o início da década de 80, se chamavam 2, 3 jogadores do mesmo time. Então quando eles chegavam na seleção, eles já tinham um conjunto, já sabiam. Um jogador já sabia o que o outro ia fazer. O Flamengo tinha vários, e outros times também tinham vários jogadores na seleção, tinha 2 ou 3 convocados. Então assim, quando chegava na hora do jogo, cada um sabia exatamente aquilo que o outro faria com a bola. Aquele já se posicionaria sabendo a quem o outro ia passar a bola. E hoje não, você pega, faz uma seleção que vem jogadores do Oriente Médio, da Itália, da França, da Inglaterra. Jogadores que, porque os caras disputaram a Superliga, a Liga Europeia, aí os caras são endeusados. Se você analisar, na Espanha nós temos 2 ou 3 times só. O resto dos times são figurantes. Na Itália nós temos 2 ou 3 times que disputam o campeonato italiano para ganhar, o restante figurante. Em Portugal nós temos 2 ou 3 times no máximo que disputam o título, o restante figurante. Na Alemanha nós temos 2 ou 3 times que disputam o título. Na França a mesma coisa, PSG e mais um outro que estiver melhor um pouquinho, disputa o título. Inglaterra talvez ainda tenha um pouco mais, tem uns 4 times que realmente conseguem disputar um título. Mas tirando isso, os campeonatos que se disputam fora do Brasil não chegam aos pés do campeonato brasileiro, onde você vê hoje 6 times disputando o título e mais uns outros 6 times disputando uma vaga na Libertadores da América. Então o futebol brasileiro é altamente competitivo. Nós não temos que ficar aqui imitando o futebol europeu, não. Tirando o Pep Guardiola, tem uns 2 ou 3 mais treinadores aí que são razoáveis. A questão é política. Eu não sei porquê, acho que a CBF devia se pronunciar e explicar por que é que se chama sempre esses mesmos jogadores de novela. Os caras que nunca ganharam nada pela seleção brasileira, que não chegaram nem perto de ganhar, com exceção da Copa de 2014. E assim mesmo, né, já sabemos o final da história. Então assim, seleção brasileira, eu não perco mais tempo assistindo, a população brasileira não perde mais tempo assistindo. Por quê? Porque a gente já sabe
Já sabe, no fundo, o torcedor ele sabe que ele está torcendo por uma seleção da CBF e não uma seleção brasileira. Eu não sei por que é que se chamam esses jogadores que não têm condições de vestir nem a camisa de um grande clube do futebol brasileiro para a seleção. E chega lá, porque os caras jogaram na Europa, são craques quando voltam. O cara nunca foi visto aqui no Brasil, o cara nunca jogou aqui no Brasil, e de repente quando volta, aí vira craque. Então assim, é inadmissível, inaceitável e principalmente não há como se explicar, ou seja, é inexplicável o que acontece com a escalação e com as convocações dessa tal seleção brasileira. Eu prefiro o meu futebol aqui no Brasil, o Campeonato Brasileiro, embora a gente já sabe o que acontece também com a comissão de arbitragem aqui dentro. Mas pelo menos aqui nós podemos vibrar com alguma coisa. Seleção brasileira, acabou. Não existe mais seleção brasileira. Perdeu a identidade, perdeu para a política em primeiro lugar. E depois perdeu a identidade por suas atitudes, por suas benesses a certos jogadores, a esquemas táticos mal feitos. Então é isso, não existe mais seleção brasileira, mas o futebol brasileiro existe e é muito bom.